Dando continuidade à segunda parte do vídeo. Nessa segunda parte eu tinha parado na primeira, né? Falando sobre por que o entendimento, o espírito do nosso Criador não pode se ligar. Porque nesse momento aqui, eu parei nesse momento aqui, ó, onde o espírito do Criador se liga ao espírito nosso. Lembrando, são três que testificam na terra, no céu e três que testificam na terra. E o Criador, ele deu essa palavra para João ali, foi inspirado para poder falar dessa forma que quando ele fala é o Pai, a Palavra e o Espírito, e embaixo começa do Espírito, água e sangue, ou seja, os dois Espíritos batem. E essa parte do Espírito é o entendimento, que é chamado Espírito Santo na Bíblia, mas é o entendimento correto das coisas. Como o Paulo falou, Shaul, né, o apóstolo Paulo, o emissário Shaul, ele fala assim, que é a majestade o entendimento que conduz à majestade da salvação. O entendimento que conduz à majestade da salvação. Esse é o termo melhor para Espírito Santo. E não é um espírito que entra dentro da pessoa, a pessoa se arrepia, a pessoa cai no chão. Não, não. É o entendimento, é na cabeça. O culto é racional. Não é nada físico, ele é racional. Ele é dentro da sua mente. Mas só que tem pessoas que não conseguem ter o Espírito Santo, não conseguem ter esse entendimento das coisas corretas, porque esse entendimento, quando entra na cabeça da pessoa, a pessoa não fica mais depressiva, a pessoa não se alimenta, por exemplo, com as coisas ruins desse mundo, porque tudo que acontece de ruim nesse mundo é falta do entendimento, é falta do entendimento do Criador. Até mesmo o que está acontecendo no Brasil, que é a questão aí do SUS lotado, tanta gente doente e tal, porque as pessoas não se cuidam, porque elas não estão cuidando do seu templo, elas não estão cuidando do seu próprio corpo. Se qualquer um de vocês estão escutando chegar no hospital, vocês vão ver pessoas chegando desesperadas, caindo no chão, chorando, gritando com o médico, mas quando vai ver o histórico dessa pessoa, a pessoa está fumando, a pessoa está bebendo, a pessoa está se alimentando mal, tem pressão alta e come errado. E onde é que está o entendimento aí? Onde é que está o Espírito Santo nessas pessoas? Então são pessoas que tá faltando esse entendimento. Muitas pessoas pensam que o entendimento do Criador, o Espírito Santo, ele só conduz a gente à salvação. Não, ele conduz a gente a uma vida plena, a uma vida de saúde, a uma vida num bom casamento, num bom relacionamento com o próximo. A salvação é a última situação no nosso momento em que a gente sai desse mundo. Mas enquanto a gente não sai desse mundo, o Criador deu esse raciocínio, o raciocínio correto, onde nós estamos ligados a ele. Mas só que tem um povo que são os filhos de Caim, como eu tinha falado, que os filhos de Caim são os narcisistas de hoje. São os pedófilos que infelizmente têm essa prática com criança, são pessoas que matam, como aqui no Brasil tem muito aí essa coisa de facção, as pessoas matando, rindo. São pessoas que não ligam para a vida alheia, para a vida do próximo, entende? Então esse tipo de pessoas não tem o Espírito Santo, não consegue entrar. Geralmente, é o que eu estava até falando no vídeo passado, a linhagem de Caim está nos dias de hoje. Está nos dias de hoje, são todos aqueles que matam, que roubam, que estrupam, entende? Que fazem mal ao próximo, e o Espírito Santo tenta falar com essas pessoas e não consegue. Então são casca vazia, são filhos de Caim. Na época da velha aliança tinha os filhos de Caim, ou seja, os filhos da serpente, que são pessoas que são casca vazia, são os narcisistas, narcisistas psicopatas, ou seja, eles matam, eles destroem, eles querem dominar. Então o espírito do nosso Pai não consegue habitar nesse tipo de pessoa. São pessoas que têm uma cobiça muito grande, geralmente são ateus, não acreditam em nada, enfim. E lá na velha aliança, o que tinha na velha aliança? Depois do dilúvio, a raça de Caim continuou. Tanto é que teve na Canaã, depois que o povo saiu do Egito, ficou andando no deserto e tal, chegou no Canaã. O que tinha em Canaã, que era a terra prometida? Tinha os gigantes lá. Mas os gigantes eram para ter morrido todos no dilúvio. Mas o Criador permitiu passar a raça de Caim, ou seja, o DNA do Satanás tinha que passar no dilúvio, não podia morrer tudo, porque o mundo é do diabo, o mundo é do Satanás. Ele não poderia ficar sem descendente nesse mundo. Realmente ele venceu aquela batalha lá no Jardim do Éden, então ele precisava sim ter a sua semente aí, né, a sua semente. Porque literalmente ele não tem esse poder de agir pessoalmente aqui no mundo, mas os filhos dele estão agindo, o mundo jaz no maligno e tudo mais. Então a gente vê que
temos ali em Canaã os gigantes, ou seja, passou o dilúvio. O Criador matou toda aquela raça que havia lá na época de Noé, mas deixou passar, permitiu, né, foi permitido passar o DNA de Caim, porque o mundo é do Satanás, então precisava, como eu já tinha falado. E aí a gente vê lá na Canaã tinha um gigante que tinha também, até o Josué e Caleb falando assim, não, vamos possuir a terra, vamos matar esse povo. Por que tinha que matar? Por que tinha que haver morte e tudo mais? Porque eles não são humanos, eles não são criaturas do Criador. Eles não foram feitos pelo próprio Criador. São pessoas que são feitas literalmente pelo Satanás. Entende? Vêm para esse mundo só para dominar, para matar, para destruir e assim por diante. Tá? Então o Espírito Santo, o entendimento não habita nesse povo. Então, continuando, na parte de baixo agora, a gente vai entrar nos três que testificam na terra. Vamos lá. Primeiro é o Espírito, a água e o sangue. O Espírito é o Ru, a água é o Shua, como eu canso de falar, e o sangue é Yao. O Espírito é o Ru porque é o entendimento. É o entendimento que conduz à majestade da salvação, como eu já tinha falado. A água é o Shua, e a água são várias coisas, tá? A água é Shua, perdão. Shua é várias coisas. Quer dizer água, quer dizer povos, língua, nação, multidão e mulheres, ou seja, a noiva. Shua quer dizer isso. E Yao quer dizer a cabeça, a parte da cabeça do corpo montado do nosso Messias lá em cima, né? Yao é o nosso Criador, não tem o que falar muito. Então são três que testificam na terra, o espírito, ou seja, o ser humano, né? A água, que é literalmente a palavra do Criador aqui nessa terra, é a multidão também. E o sangue é interessante porque o sangue é falado na velha aliança, que a circuncisão, quando derramava o sangue na terra, está simbolizando o Criador, era uma coisa que o Criador pedia, a circuncisão na velha aliança. E a outra coisa que testifica o sangue é o sacrifício dos animais, porque era sacrificado para o Criador. Então o Criador precisava daqueles sacrifícios recorrentes na época da Velha Aliança, do Antigo Testamento, porque simbolizava o Messias, que seria o último sacrifício. Então o sangue aqui nessa terra, ele simboliza literalmente o que o Criador precisava ver nesse mundo para vir o Messias e morrer de uma vez por todas, tá? Como já aconteceu. Então são três que testificam aqui. E também são três a colheita. O espírito, literalmente, é a cevada, as águas é o trigo, ou seja, é a multidão de pessoas, como a gente já viu que o Shu é multidão, e o sangue seria as uvas, porque quando você esmaga uma uva, parece um sangue. Então, isso tudo está na profecia do Apocalipse, mostrando as três colheitas que acontecem nessa ordem. Por que nessa ordem? Porque foi o Criador que criou esses cereais, foi o Criador que criou a uva, e ele fez uma ordem de colheita para a terra dar a colheita nesse momento aí. Que primeiro se colhia a cevada, depois se colhia o trigo, depois se colhia a uva. Eles maduravam nesse período. Entende? E é exatamente como é lindo isso, porque o Criador vai fazer essas três colheitas nos nossos dias de hoje, porque estamos muito perto, como eu estou falando já há um tempo. Que a cevada, sendo a primeira colheita lá em Israel, colheita humana mesmo, de cevada, aquele cereal, simboliza as pessoas, 144 mil. E a gente vamos começar com a cevada aqui. Ó. Primeiro, é o Espírito, 144 mil. E é interessante que o Salvador, ele fala, lá na cruz, quando ele está morrendo, antes dele morrer, ele fala assim, a ti entrego o meu Espírito. Só que tem uma coisa, o Salvador ele estava falando não do espírito dele, ele estava falando de quem? Dos 144 mil, porque os 144 mil que vai ser recebido no céu. Entende? O Salvador estava salvo, sem problema, não tem esse problema. Ele entregou a mensagem que ele deu nessa terra, e ele estava falando ali em código. A ti entrego o meu espírito, a ti entrego o meu ruha, aqui ó, o ru, eu entrego os 144 mil que vai ser arrebatado, sim. Então essa passagem aqui é uma passagem oculta quando ele fala, a ti entrego o meu espírito, eu entrego a noiva, o bebê, eu entrego a igreja de Filadélfia, receba eles quando eles aparecerem nessa terra, porque eu já estou morrendo, vou ressuscitar e vou subir. Então essa é a mensagem. E aqui a gente tem alguns dizeres, que a cevada é o bebê,
que está na Bíblia, porque o bebê é aquele que a mulher vai estar gerando um filho, o filho vai ser arrebatado, essa mulher corre para ser sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? Isso tá em Daniel escrito também e em Apocalipse. É o bebê que é arrebatado. Esse bebê é arrebatado por quê? Porque o bebê não passa pela grande tribulação. Ele está na tribulação? Está, mas não passa pela grande tribulação. As virgens prudentes, elas também não passam pela tribulação, são arrebatadas, é o espírito. A coluna da menorá, como eu falei no vídeo passado, é a honra dos 144 mil de se tornar coluna do templo. Vão ser um dos seres mais importantes no céu, são 144 mil comprados aqui. E a igreja de Filadélfia, entre outros. Todos esses símbolos que está escrito na Bíblia estão falando de um grupo de pessoas extremamente selecionadas. E essa é a cevada, é o espírito. São 3 testificam na terra, estou só na parte do espírito. Então estou reunindo tudo porque traz muita espiritualidade num simples versículo. Isso só acontece quando a gente está inteirado com o Criador, quando a gente está entendendo, quando a gente tem o espírito dele, quando a gente tem o entendimento dele, a gente vê que uma coisa se liga a outra, e agora a gente não precisa de ninguém falando sobre nós. É isso que eu sempre estou passando aqui, como Paulo falou. Não há necessidade que ninguém vos ensine. Por quê? Porque o Espírito que habita em nós nos capacita de todas as coisas, ou seja, o Espírito, o entendimento que capacita de todas as coisas. E a Bíblia, ela acaba se tornando algo perfeito de entendimento. Tá? Então a igreja de Filadélfia, ela está nas 7 cartas lá do Apocalipse, que o Criador ele faz elogios de ponta a ponta. Todas as outras igrejas ele sempre está falando alguma coisa. Você é morno, você anda com a Jezabel, fala para outra carta, mas quando chega em Filadélfia ele fala, você guarda o meu nome verdadeiro, você tem pouca força, quando fala ninguém ouve, guarda a sua coroa para que ninguém tome, ele fala que eu vou te dar um novo nome, ele fala ali na igreja de Filadélfia, mostrando lá em Apocalipse, um monte de coisa falando sempre sobre o nome, é impressionante, e a igreja de Filadélfia, sim, será essas 144 mil que habita hoje aqui, tá? E aqui tem outro dizer, o povo que não passa pela morte, pois já vivem em espírito nessa terra. Então, esse povo do espírito, 144 mil, eles não passam pela morte, eles vão ser transformados, eles vão subir de uma vez assim, na hora, que vai ser no piscar de olhos, né? No relógio da meia-noite, como está escrito em Apocalipse, vai chegar o momento que eles vão ser arrebatados. Eles não passam pela morte. Ah, mas eles não vão passar pela morte, viveram aqui. Esses 144 mil nem vivem direito nessa terra. São pessoas que estão extremamente lançados só para fazer a obra do Criador. Estão vivendo no nosso meio nesse exato momento, a gente nem percebe. E eles estão vivendo a vida normal. Mas são pessoas que não desejam comer o melhor dessa terra, viajar, fazer isso. Não, eles vivem o tempo inteiro pensando no céu, orando o tempo inteiro, jejuando, se preservando, e esse povo vai se reunir e vai ser arrebatado. Então por que eles não passam pela morte? Porque eles nem vivem, eles vivem para o Criador. Basicamente é isso. Então aí a gente vem para a segunda parte, que é o Shua, ou seja, a multidão. Tá? Primeiro aqui a gente fala um pouquinho sobre a besta, mostrando que as águas são pessoas, tá? Olha o que está escrito, vi emergir do meio das águas a besta, e assim vai. Isso está escrito em Apocalipse. A gente entende então que o quê? A besta, como eu tinha falado, o Papa João Paulo II, é ele que vai ressuscitar, toda a profecia cai em cima dele, pode ser que seja outro, mas até isso acontecer, pessoas que são muito estudiosas também percebem que vai ser ele que vai ser a besta, porque é ele que é o 8º rei, é ele que é religioso e faz legislija também, como eu posso dizer, faz lei, perdão, ele faz leis, isso está tudo escrito lá, o nome dele dá 666, enfim, ele é o Papa mais querido, todo mundo fala que ele é santo, mais santo de todos que já apareceram, e toda a profecia cai em cima do João Paulo II. E ele vai emergir no meio da multidão, no meio das águas. A água simboliza multidões, tá? Então, aqui já está falando exatamente em código que a besta vai emergir no meio das águas. E olha só quem testifica no meio, na terra. O Espírito, a água e o sangue. Olha a água aí. A água é o Shua, é o povo do segundo
do segundo arrebatamento, que é o povo do trigo, é a multidão. Esse povo aqui, do trigo, Águas e Ushua, que são a mesma pessoa, mesmo grupo, é ele que dá, é essa aí que é a mulher que dá luz ao bebê. A mulher está grávida. Eu estou falando em profecias aqui, tudo que eu estou falando, quiser pesquisar na internet aí, tá tudo aí jogado também. Tem muita gente falando sobre isso. Estou falando um pouco rápido aqui para tentar não ficar muito longo o vídeo. Na verdade, eu vou fazer um outro vídeo porque eu quero poder sempre colocar em 15 minutos e assim a gente vai. Não quero cansar ninguém.